Eu vou conversar hoje com o deputado Serafim Correia, do PSB, deputado estadual, ex-prefeito de Manaus, funcionário de carreira da Receita Federal e, acima de tudo, um grande conhecedor das questões amazônicas. Serafim, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Nós vamos estar na TV Assembleia fazendo esse programa com a intenção de gerar conhecimento, conteúdo aqui para nossos telespectadores. E eu te pergunto o seguinte: o Amazonas é um estado com 62 municípios e uma concentração brutal em Manaus. Por quê? Essa concentração decorre de razões históricas. Nós tínhamos as populações espalhadas pelo estado na fase áurea da borracha. Com a primeira quebra da borracha, essas populações migraram para Manaus e de Manaus até foram embora, até para o exterior. Muitos estrangeiros que tinham vindo trabalhar na borracha voltaram para as suas terras, abandonando, inclusive, seu patrimônio em Manaus. Aí vem o segundo avanço da borracha, que, por incrível que pareça, ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão fechou a Rota da Malásia, e, fechada a Rota da Malásia, os aliados, no caso, liderados pelos Estados Unidos, não tinham borracha, que era uma commodity estratégica para ganhar a guerra. Aí foi o célebre Acordo de Washington, celebrado com o presidente Getúlio Vargas e os Estados Unidos, e o que, na verdade, os americanos queriam da gente era borracha. Aí vieram, estima-se, 70 mil nordestinos, principalmente cearenses, para o Amazonas, e vieram para o interior do Amazonas, cortar a seringa para tirar a borracha, para mandar para Manaus e Belém, e daqui para os Estados Unidos e Inglaterra. Muito bem. Quando acabou a guerra, deixou de existir, não tinha mais razão de ser os Estados Unidos continuarem financiando a nossa borracha nos moldes que financiavam, porque eles tinham a borracha da Malásia a um preço menor e qualidade melhor. Então, tivemos a segunda quebra da borracha. E aí, os mais novos não sabem disso, mas, em 1954, o Amazonas atrasou o salário do seu funcionalismo em 9 meses, razão pela qual Álvaro Maia, que era o grande líder, perdeu as eleições. Foi quando ascendeu Plínio Coelho, e, daí para frente, nunca mais o governo perdeu a eleição, exceto em 82. É a fase do Porto de Lenha do estado do Amazonas. Exatamente. Foi quando nós viramos Porto de Lenha. E isso ensejou a que os Estados Unidos, no auge da Guerra Fria, através de um cidadão que trabalhava para a CIA, chamado Herman Kahn, ele propôs o projeto dos Grandes Lagos, que era para fazer um grande lago que permitisse que a calha do rio Solimões e do rio Amazonas ligasse Atlântico ao Pacífico. Isso seria um canal de Suez multiplicado por 1 milhão de vezes. Ocorre que era comandante militar da Amazônia o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que, obviamente, tinha preocupação com esse projeto. O superintendente da Espévia, que era a antiga Sudã, era Arthur César Ferreira Reis. Veio a implantação do regime militar, caiu o governo constitucional, assume Castelo Branco presidência da República e ele escolhe como interventor no Amazonas o Arthur Reis, que tinha um livro, Amazônia e a Cobiça Internacional, exatamente se contrapondo a esses projetos que objetivavam a internacionalização da Amazônia, porque, na hora que você fizesse um grande lago aqui, isso aqui ia ser apenas um corredor. Seria um território internacional. Ia virar um Panamá. Ia virar um Panamá. Muito bem. Quando chega 1966, o ministro era Roberto Campos, e ele acabou com uma série de linhas de financiamento do Banco de Crédito da Amazônia, que era o chamado Banco da Borracha.
Mas isso fez piorar a situação. E cada vez mais havia migração de pessoas do interior para Manaus e para Belém. Deputado, nessa situação, qual era o tipo de economia que mantinha o estado do Amazonas? Não, nós ficamos no pior dos mundos. Para vocês terem uma ideia, nós ficamos sem energia em Manaus. Manaus voltou a ser realmente Porto de Lenha. Não tinha luz em Manaus. Aí, qual era o discurso dominante? Juscelino tinha feito a Belém-Brasília, que não era asfaltada, mas o discurso dominante era: a Amazônia será conquistada pela pata do boi. Aí, já naquela época, e aí destaque-se a figura de Samuel Benchimol, que ele dizia o seguinte: não, a Amazônia não pode ser conquistada pela pata do boi, ela tem que ser conquistada pela presença do homem. Dentre outros, Samuel Benchimol dizia isso, Arthur Reis também dizia isso. E o Castelo Branco, partindo dessa premissa, disse: olha, nós temos que criar uma outra situação para a Amazônia, algo que inviabilize o projeto dos Grandes Lagos. Daí vem aquele projeto de fazer as estradas, que foi um projeto do regime militar. Mas vem também o projeto Zona Franca de Manaus, que é o que nos sustenta até hoje. Pois é, é isso que eu queria perguntar para o senhor. Aí isso foi uma coisa positiva, que deu um equilíbrio e fez surgir uma sociedade em Manaus, mas deu uma coisa mais negativa ainda, que foi a atração das pessoas do interior para Manaus, e pior, sem qualificação para trabalhar em Manaus. Por quê? Porque o interior não tem vida econômica, exceto alguns poucos municípios. Agora, deputado, é o seguinte, quando se falava da ocupação pata de boi, seria, no caso, agropecuária, né? Agropecuária. Quer dizer, nem agropecuária, nem estrada, e aí nós chegamos à Zona Franca. E a Zona Franca, num primeiro momento, ela vem como um comércio importador, confere? Sim. Depois nós temos, no segundo momento, a questão da instalação das indústrias, que começam a chegar em Manaus, grandes montadoras, mas sem gerar uma tecnologia. E nós estamos há 50 anos nesse compasso. Por quê, deputado? Exatamente porque nós não investimos no capital humano. E essa é uma grande dívida da UFAM com a sociedade, da UEA com a sociedade, do IFAM com a sociedade. Qual foi o capital humano? Eu quero saber quem é a empresa no Distrito Industrial, tem 500 empresas lá. Quem é a empresa que tem como diretor-geral em Manaus alguém formado na UFAM, no IFAM ou na UEA? Não tem um. Tinha Ulisses Tapajós, mas ele se formou em Curitiba. Ele era amazonense, mas se formou em Curitiba. O professor Marcos Barros, ex-reitor da universidade, me disse uma certa vez que a universidade ficava de costas para o distrito. O distrito de costas para a universidade. Quer dizer, ambos. Isso continua até hoje, e aí, deputado? Cláudio, continua, pior é que continua. Eu tenho insistido aqui na Assembleia que o Amazonas está se ressentindo de uma coisa, eu lhe cumprimento por essa iniciativa desse programa, que é conversar. Aqui ninguém quer conversar, aqui todos querem brigar. E eu acho que chegou a hora de baixar as armas, de dialogar, conversar não tira pedaço de ninguém. Vamos conversar. E, por certo, em muitas vezes eu estarei errado, em algumas outras estarei certo, assim como você em situação inversa. Ok, eu estou conversando aqui com o deputado Serafim Correia em relação a esse processo histórico que nós vivemos no Amazonas. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e a aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. Cada deputado tem um mandato de 4 anos. A presidência do Legislativo é escolhida de 2 em 2 anos, por votação direta dos parlamentares.
Os deputados se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas. E eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade, através de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões parlamentares, que são grupos formados pelos deputados com o objetivo de atender de forma especializada assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a Rádio Aleã na FM 106,9, o portal em ale.am.gov.br e presença nas redes sociais, para que você possa sempre estar em contato conosco. A Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Esse é o programa Pensando a Amazônia e eu estou conversando hoje com o deputado estadual do PSB, Serafim Correia, em relação ao processo de desenvolvimento não só do Amazonas, mas da Amazônia. Deputado, então nós estamos conversando sobre esse processo de desenvolvimento econômico aqui do Amazonas e chegamos a essa questão da Zona Franca. São 50 anos, conforme nós estávamos falando. Exatamente. E daqui para frente? Ela tem duas fases. A primeira fase foi exatamente a fase comercial. Quando veio a crise do petróleo, em 1970, no início dos anos 70, o Brasil entrou em dificuldades, e ele tinha dificuldade de recursos cambiais. Ele não tinha dólares para bancar as importações. E, naquele momento, o grande chavão era substituição de importações. Simos e Reis Veloso propuseram que a Zona Franca virasse um mecanismo de substituição de importações. Aí eles criaram as cotas de importação e índices mínimos de nacionalização. E foi assim a industrialização da Zona Franca de Manaus. Os grandes importadores de São Paulo viraram industriais, tendo franquias de fábricas de televisão japonesas. Foi assim que veio o Sharp, que veio o Sanyo, enfim, vieram as grandes japonesas. Só que isso foi bem até a abertura. Na hora que houve a abertura da nossa economia, com a assunção do governo Collor, quebrou o comércio, porque o comércio ele não vendia, os consumidores é que compravam, eles não estavam preparados para a competição. E quando veio a competição... Essa falta de preparo se dava em relação a quê, especificamente? Porque a produtos? Ou... Não, era o seguinte, só Manaus podia importar, o resto do Brasil não podia importar. Então, naquela época, tinha senha para comprar videocassete. Quer dizer, quando o governo Collor reduziu alíquotas de imposto de importação e liberou a importação de eletroeletrônicos, aí caiu, ninguém vem mais para Manaus. E depois mudou a forma, a relação de consumo. Veio o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor passou a ser a figura mais importante. Bem, mas aí a indústria continuou sendo importante, mas quando chegou nos anos 90, com a abertura do governo Collor, ela perdeu competitividade porque ela não podia concorrer com os importados, porque ela estava sujeita a comprar componentes nacionais que eram mais caros e de pior qualidade. Depois, ela não tinha também como se sujeitar aos limites das cotas de importação. Resultado, houve mudanças, e com essas mudanças a Zona Franca ganhou um período de recuperação. Depois de ter ido lá no fundo do poço, ela se recuperou. Mas nós continuamos com a dívida, nós não temos tecnologia. E, cada vez mais,
essa tecnologia nasce a partir das universidades. E as nossas universidades continuam de costas para o distrito e o distrito de costas para a nossa universidade. Alternativas para o futuro, mudar. Quais são as que estão... Nós precisamos ter projeto, nós precisamos ter plano. Pois é isso que eu queria perguntar para o senhor especificamente, o seguinte. Manaus, 2.400.000, 2,5 milhões de habitantes. O senhor foi prefeito de Manaus e conhece muito melhor essa questão. Uma cidade sufocada pela quantidade de problemas. O interior, 61 municípios onde não existe praticamente nada. Atividade econômica. As atividades econômicas. Quais são as alternativas, concretamente, que se pode pensar em termos de desenvolvimento para o Amazonas? Eu vejo o turismo como uma saída. Só que lá nós voltamos para a universidade. Nós temos que preparar o nosso setor de serviços para o turismo. O Banco da Amazônia deu uma contribuição muito boa quando financiou uma rede hoteleira. Só que terminou que ele financiou mais hotéis do que cabiam em Manaus. Hoje, Manaus tem muitos hotéis e não tem hóspedes. O hotel que está sendo requisitado é o hotel de selva, que o turista, principalmente o europeu, ele quer vir para cá e ir para a selva, porque isso para eles é novidade, eles já cortaram todas as suas florestas. Então, turismo é um caminho. O outro caminho é a mineração. Só que o caminho da mineração, nós temos bloqueios dos ambientalistas. Eu entendo que o minério ele tem que ser explorado, nós temos que explorar isso e cada vez mais procurar agregar valor. Nós não podemos ficar eternamente como exportadores de matérias-primas. No entanto, nós precisamos começar e é preciso superar, e só vamos superar isso através do diálogo com os ambientalistas, porque eles são muito articulados, eles chegam a ser, em alguns casos, até fundamentalistas, e a gente tem que lidar melhor com isso. Agora eu pergunto, qual é o projeto que a Amazônia tem para a Amazônia? Qual é o projeto que o Brasil tem para a Amazônia? O Brasil só tem um projeto para a Amazônia, fazer 18 hidrelétricas. Ele já fez Tucuruí, ele já fez Santo Antônio, já fez Giral, está fazendo Belo Monte. Tem mais 14 projetos de hidrelétrica. Por quê? Porque o Sul e Sudeste não tem mais água. E só quem tem água somos nós. E aí, Cláudio, vem uma relação que é até histórica, que é de submissão do Grão-Pará e Rio Negro ao Brasil. Porque, na verdade, naquela época existiam duas colônias, que era o Brasil e o Grão-Pará e Rio Negro. Quando foi proclamada a independência do Brasil, na verdade, o Grão-Pará e Rio Negro estavam fora. Eles só aderiram depois de uma luta com a cabanagem em 1823, 15 de agosto, que inclusive é feriado em Belém, porque esse aqui é o dia reconhecido como o dia da independência. Então, isso é um pouco histórico. E, de novo, nós voltamos à questão de ter que conversar. Mas é importante essa questão histórica para situar... Para situar, né, e para podermos entender. Agora, o deputado, há quem diga que, por exemplo, economias dos estados do Acre, de Rondônia e de Roraima, aparentemente menores do que a economia do Amazonas, mas há quem diga que essas economias são reais, elas são mais fortes, enquanto que a economia do Amazonas é artificial e que corre sérios riscos. Cada vez que Brasília se movimenta, é um corre-corre de lá tentar segurar aquelas prerrogativas da Zona Franca. Agora mesmo está havendo essa questão da possibilidade de uma Zona Franca no Espírito Santo. Não só no Espírito Santo, tem mais 10 zonas francas propostas. Mas como é que vai ficar esse cenário? Olha só, tanto Roraima quanto Rondônia, mas principalmente Rondônia e Acre, eles seguiram outros caminhos da pecuária, caminhos da piscicultura, e eles têm a vantagem, Rondônia e Acre estão ligados ao Brasil por estrada. Eles mais rapidamente conseguem escoar a sua produção. Não é o caso de Roraima, que está ilhada, mas, por exemplo, pouca gente sabe que a maior parte do peixe que nós comemos hoje, da banana que nós comemos hoje, vem de Roraima. Por quê? Porque para lá foram pessoas voltadas à agricultura e à pecuária, assim como em Rondônia
assim como no Acre. Muito bem, eu entendo que o caminho do Amazonas não é esse, da pecuária. Piscicultura, provavelmente, mas aí nós temos de novo as questões ambientais, os obstáculos ambientais, o desconhecimento das pessoas, e até quando se faz certo, isso é pouco divulgado. Por exemplo, o Brasil produz 90 milhões de toneladas de soja, mas escoa pela hidrovia do Madeira apenas 3 milhões de toneladas de soja, e o restante pelos portos de Santos e Paranaguá. Ora, para escoar por Itacoatiara, basta subir até Porto Velho, lá já tem toda uma infraestrutura, descarregar nos silos, né? E de lá embarcar nas balsas. Elas descem o Rio Madeira, chegam em Itacoatiara, também descarregam por sucção, e, posteriormente, os navios encostam e embarcam por sucção. O resultado disso é que há uma economia de $30 por tonelada exportada. Ora, isso é uma vantagem comparativa enorme. Por que não se faz, deputado? Esse é o caminho. Mas aí o que ocorre? Só quem comprou essa ideia, quem vendeu a ideia foi o saudoso governador Gilberto Mestrinho, que esse foi o maior gol ambiental que ele fez. Quantos mil caminhões saíram das estradas brasileiras por conta desse caminho? Uma vez eu ouvi uma conta de que 4 mil caminhões deixaram de trafegar nas estradas brasileiras. Isso é o céu. Isso é o céu. Muito bem. Mas esse caminho, como o dono dessa empresa, inclusive, é o senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, estranhamente só ele percorre esse caminho. Todos os demais vão para Santos e Paranaguá, quando seria muito mais fácil fazer o escoamento pelo norte. Então, essa seria uma opção da Amazônia, de interligar com o Centro-Oeste no escoamento da sua produção. Deputado, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua participação e deixar aqui que o senhor apresente as suas considerações finais. Eu aqui lhe agradeço, Cláudio, a você e a todos da TV Assembleia, e votos de que possamos ter esse programa por muito tempo, trazendo outros companheiros deputados, mas também, principalmente, professores da universidade, pensadores, economistas, que possam dar as suas contribuições. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Pensando a Amazônia. Agradecemos a sua presença, agradecemos a sua participação e eu volto na próxima semana.